E aí, turma, depois de um longo e tenebroso inverno, cá estamos, pois, novamente estamos retornando com o nosso Ensorcast. Hoje um convidado mais que especial, meu Fala, lindão, paizão. filho na fé aqui, o Fê Borges, Felipe Tamo Borges. aí. E olha só, tem muita coisa boa, porque a gente vai conversar aqui, o Fê tá já no 6º ano de medicina, e a gente quer conversar com a galera mais jovem aí, a turma dos adolescentes que estão pensando o que vou fazer, o que eu não vou e tal. O sonho, muita gente sonha em fazer medicina e tem muito assunto legal para a gente conversar aqui. Mas, antes de mais nada, daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele já dar aqui fazer sua apresentação inicial. Mas faz o seguinte, já ativa a notificação, esse sininho aí, para você receber informação de quando chegar material novo. E também, se você ainda não acompanha, não assinou o nosso canal, então assina o canal aí também, curte, para a gente poder receber aí esse algoritmo do YouTube, pessoal, receber mais do nosso conteúdo. Combinado? Compartilha lá no grupo da família, da avó, e fala para a turma assistir. Fechou? Muito bem. Então, Felipe, você está na igreja faz quanto tempo já, meu lindo? Você e os Pastor, pais? primeira vez que eu fui na IAC foi em 2011. Comecei indo por conta do seu genro, o Bruno. Estudei a vida inteira com ele. O Bruninho. É. Rapaz. E 2011 fui no acampamento que teve. Comecei a ir na célula, lá na casa do senhor, inclusive. E nunca mais parei. 2012 foi o ano de virada mesmo, assim. Porque a gente estava numa igreja que não tinha muita coisa para jovem. E Ah. aí cheguei aqui, vi um mundo novo, né? E aí, Grudei na galera. aí você veio e os seus pais então acompanharam, que é Isso, o... isso. Primeiro eu, né? Depois meus pais vieram atrás, assim, que viram que tinha uma estrutura muito legal aqui. Nossa, teu pai hoje é um braço direito meu. Reinaldão é Reinaldão. uma benção. Meu Deus, sou apaixonado por ele. Ele é Uma benção benção mesmo. demais. Querido, você tá hoje com quantos anos? 20? 23, pastor. Rapaz, 23 anos, o cara já no 6º ano de medicina. Você entrou na faculdade com 17, então? Entrei com 18. Fiz 18 e comecei já. Você fez Passei e já... direto, é. É. E você sempre foi sonho teu fazer medicina, essas coisas? Como é que é? Pastor, quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a pensar o que eu ia fazer da vida. E aí minha mãe, ela é concursada pública, né? Ela trabalha na Justiça do Trabalho. Então eu sempre fiquei mais pendendo pro lado do direito. Hum. Quando foi com uns 15 anos de idade, 15 para 16, eu vi que direito não era minha praia de jeito nenhum. Aqueles livros desse tamanho, Aham, pouca coisa prática, pouca mão na massa mesmo, né? aham. E eu sempre gostei de biologia, química, sempre fiquei fascinado nessas áreas. E aí eu falei, cara, acho que medicina linka os dois. A teoria, que eu sempre gostei de estudar, Uhum. com a prática, né? Que você põe muita mão na massa. Então, caiu como uma luva para mim. Legal. Agora, os adolescentes, essa turma, que justamente, interessante você falar, quando eu tinha 14 anos, tem uma turma que nessa idade aí, às vezes, fica procrastinando demais. Fala, não, agora é hora de curtir, não sei o quê. Eu tinha um professor de matemática no colegial, e eu tinha essa idade. E ele falava assim, vocês precisam entender qual que é a hora de vocês curtirem. Porque vocês ficam nessa vibe de querer curtir agora, e agora não é hora. Ah, a gente terminou o 3º colegial, não é hora. Ah, eu passei no vestibular, não é hora. Ah, eu entrei na faculdade, ainda não é hora. Quando você já estiver no mercado de trabalho e se estabilizou, começa a fazer os planejamentos, então, do curtir. É óbvio que você tem seu momento de lazer, não é disso que eu estou falando, Sim. mas essa falta de noção onde você não quer pensar justamente no futuro. Teve uma pessoa numa das igrejas por onde eu passei, bem no começo do meu ministério, e eu conversava e perguntava, puxa, como é que é essa questão da previdência privada, com relação à aposentadoria? E eu tinha uns 20 e poucos anos, eu falei, poxa, mas você já está pensando em aposentar? Eu falei, rapaz, mas você quer que eu pense quando tiver 60? Eu tenho que Sim. pensar agora. As coisas precisam ser feitas com planejamento. Então você falou, com 14 eu me vi pensando no que iria fazer. Então, de prima, que palavra você compartilharia? Você é jovem, você é da galera, da turma aí, do rolê e tudo.
Às vezes o cara mais velho, o pastor falando, o pessoal fica... Mas, bom, você é da turma. Sim. Que conselho você daria para esse pessoal adolescente, né, com relação a isso? Vale a pena já começar de fato a pensar? Ou, porque aqui essa orquestra não é para você falar o que eu quero, é para você falar a sua opinião. Ah, pastor, eu acho que o negócio tem que curtir mesmo, deixa mais para frente. Mas fala um pouquinho sobre isso pra gente. Sim, uma coisa que eu observo muito, assim, desde sempre eu fui muito mais pro lado de pensar a longo prazo. Desde de moleque, assim, desde adolescente. Eu já tendia para esse lado. E cada dia que passa, pastor, eu vejo que a vida consiste no longo prazo. Nada acontece do dia para noite. Todas as coisas de mais legal que aconteceram na minha vida, grandes conquistas, coisas, viradas de chave, porta aberta na minha vida, foi porque tinha um longo prazo por trás. Que eu fui semeando e plantando devagarinho. Fazendo com constância as coisas. E isso depois deu um resultado que foi gritante. Então, o meu conselho para essa galera, e eu em várias rodas eu gosto de falar isso, cara, começa a planejar as coisas na sua vida. Boa. Não só carreira, mas desde tudo. Eu não tenho salário, não tenho noção nenhuma de financeiro. Cara, começa a ter. Começa a ver vídeo que seja, ouvir um podcast ou outro, sabe? Pra você começar a ter noção. Porque do dia pra noite, assim, a vida vem te dar um tapa, de repente joga um monte de responsabilidade e você não tá preparado. E aí? E aí, o que você vai fazer? Então, tipo, eu sempre gostei de pensar no longo prazo e eu vejo que isso não falha. Ou seja, ninguém tropeça no sucesso, né? É. Porque de repente, fala, o Fê, o cara é bitolado para passar em medicina. Então, quando eu olho para a vida do Felipe, primeira coisa que eu sempre observei na vida do Felipe, sempre o vi honrando pai e mãe. Óbvio, foi adolescente, não conheço ele na intimidade, tá na casa dele. Mas já são anos, desde 2011 que você falou, né? Sim, que eu aqui. sim. Então, estou observando, não é de agora. Então, eu conheço os pais. O pai está sempre comigo, já há uns anos trabalhando de perto comigo. Então, eu vejo essa questão. Em primeiro lugar, sempre o vi honrando muito os pais, em obediência e tudo. E aí, o Fê é o camarada que está sempre com a turma. Se tem a churrascada dos meninos na costelada, ele tá lá e pá. Mas esse planejamento que ele está falando é o que fez ele conseguir alcançar já os seus primeiros objetivos. Primeiro, passar numa faculdade. Segundo, tá chegando, inclusive, na conclusão. Então, olha como que as coisas acontecem, Fê. Você está me falando sobre planejamento e... eu queria que você falasse, inclusive, do teu coração, porque você passou numa faculdade, você fez a opção de uma escola particular aqui em Araçatuba mesmo. E para isso, seus pais estão tendo que fazer, obviamente, um investimento. Um sacrifício. E como é que é essa consciência? Né? Tem uma turma também que vai para a faculdade, o pai e a mãe pagam a faculdade. Né? Tá nem aí. Tá nem aí, os caras não querem saber, mata a aula, fica jogando truco na esquina, não sei o que, festa. E eu sei, eu não pedi permissão pro teu pai para falar, então não vou colocar aqui, mas de repente se você se sente na liberdade, mas eu sei o que teu pai fez para poder estar te abençoando. Então, até o fato dessa dedicação hoje é também uma forma de estar honrando seus pais por aquilo que eles estão fazendo. Com Confere? certeza. Confere, pastor. Esse grande investimento da medicina, que foi o maior que eles fizeram na minha vida, né? Tipo assim, foi só um deles. Porque teve muita coisa antes. Meus pais, desde pequeno, pastor, tudo que foi na parte de educação, eu preciso fazer um curso de inglês. Meu pai, primeiro, a apoiar e falar, não, vai lá. Eu preciso fazer um curso de tal coisa. Preciso estudar uma aula, tudo, pastor, tudo. Eles não mediram esforços e sempre, fizeram de tudo, sabe? E então eu cresci com isso. Eu cresci vendo que eles estavam comigo para o que desse e viesse e que se eu me empenhasse, eles iam investir em mim. Então isso para mim é uma... Nossa. É uma motivação também? Uma motivação absurda. Para as boas notas e tudo mais? Absurda, pastor.
absurda. É uma responsabilidade, de uma forma. Eu tenho que honrar os meus pais por isso. E uma das coisas que eu mais quero é caminhar. Nossa, daqui pra frente, que ano que vem eu vou me formar, quero caminhar cada vez mais colado com meus pais. Porque agora é a minha hora de ganhar o meu sustento e poder tipo, honrar tudo que eles já fizeram nesses 23 anos. Eu aprendi na pele que... Olha, 2020 foi um ano muito difícil, pastor. Passei por muita coisa em relação à amizade, algumas decepções. Tive um término de relacionamento que foi bem duro também. E o que eu vi na pele de 2020 pra cá? Que não adianta, os nossos melhores amigos são os nossos pais. Boa. Cara, não adianta. Ai, eu bato cabeça com meu pai, as ideias não batem. Eventualmente não vai bater mesmo, porque São gerações são diferentes. gerações diferentes. Mas, cara, o seu melhor amigo é o seu pai. Ele é aquela pessoa que, não importa o que acontecer, ele vai estar do seu lado. Não importa se você está no mais profundo vale ou no topo do auge. Ele vai estar do seu lado, vai celebrar com você, vai chorar com você. Então, daqui pra frente, então, nossa, a minha motivação de colar com eles e honrar cada vez mais, agora podendo honrar financeiramente, é imensa. Parabéns. Esse é o coração. Esse é o pensamento. E Deus honra. Eu tenho ensinado isso na igreja. E às vezes o pessoal não entende o que é honra, né? Porque honra não tem a ver com necessidade. Necessidade é uma coisa, honra é outra. Então, meu pai não precisa, meu pai tem dinheiro, meu pai não sei o quê, mas olha só o coração do Fê. Quando eu tiver meu salário, eu quero honrar, né? E é uma das coisas que eu ensino para a galera. Falo assim, olha, teu primeiro salário, é óbvio que o dízimo não é teu, você devolve ao Senhor, mas faz o seguinte, teu primeiro salário, dá de primícia na mão do teu pai. Meu pai não precisa, mas quem está falando de precisar? Nós estamos falando de honra. Isso diante de Deus, cara, isso é tão forte. Poderoso. É tão forte. E aí tem pai que fala, não, imagina, não precisa disso. Fala, não, mas você não está entendendo. Eu sei que você não precisa. Eu preciso fazer isso. Então, é algo muito poderoso. Fê, vamos voltar um pouquinho nessa fase preparatória. Que dica você dá, prática, para esses adolescentes que estão ouvindo a gente, que querem entrar também numa faculdade bacana, direito, medicina, veterinária, administração, seja lá o que for. E o que você poderia dar de dica em termos de preparo para poder passar? Você passou na primeira, passou em outras? Conta um pouquinho dessa experiência aí. Pastor, eu passei em 3 faculdades, né? Passei em Adamantina, passei em Rio Preto e passei aqui. Acabei optando por aqui, né? Por N motivos. Escolhi particulares só, né? Para prestar. Poderia ter prestado outras, mas meus pais, sentando e conversando, a gente optou e decidiu junto para fazer aqui. O que eu tenho para dar de dica é que há 20 anos, 30 anos atrás, era totalmente diferente, né? Da minha época. E da minha época para hoje já está totalmente diferente. Cada vez mais está ficando mais difícil para passar. E a tendência é cada vez mais só piorar. Então, não tem outra opção se você não for excelente no que você estiver fazendo. Na sua preparação, em tudo, no seu dia a dia, você tem que fazer tudo com excelência. Em termos você fala do estudo ali. De organização, de preparação, determinação. Não dá para não ser excelente se você quer uma boa faculdade. Não só para entrar, mas para se manter nela. Porque, que nem o senhor falou, muita gente entra hoje em medicinas particulares, não é difícil de entrar. Muita gente entra. Às vezes a lista roda 15, 20 vezes. Chama todo mundo praticamente que presta. O difícil é sair depois. Se você não... sou desorganizado mesmo, não gosto de estudar, vou tentar medicina aqui porque meu pai mandou. Cara, você entra, mas sair é outra história, sabe? Então, a minha dica principal é organização. Você tem que manter uma rotina de estudos. Rotina, tem que se organizar. Rotina. E ser obediente a essa rotina. Colocar no papel e obedecer. Qual que era a sua? A minha rotina de preparação pro vestibular, que eu observo hoje que já é totalmente diferente da residência, né? Que depois eu também falo. Pro vestibular. Depois que eu decidi que eu queria medicina, que foi com os 16 anos,
Eu tinha uma rotina de chegar da escola, descansar. Eu gosto muito de dormir no almoço, né? Eu sinto que dá uma refrigerada na cabeça. E sentava depois na mesa e ficava ali por 4, 5 horas, dava uns breaks. Eu tenho uma metodologia que para mim funciona muito bem, que chama método Pomodoro. O método Pomodoro, você programa o tempo de estudo num timer. Eu gosto de fazer com 50 minutos. E para cada 50 minutos que você estuda, você descansa 10. Idealmente não pegando em celulares eletrônicos. Fazendo alguma outra coisa para descansar a cabeça. Sei lá, toca um violão, dá uma volta e volta. Mas Método Pomodoro. Pomodoro. É Pomodoro porque... Não sei se o senhor já viu aqueles timerzinho que ficava em cozinha, que era um tomatinho. Aham. Então, aí eles deram esse nome por causa do tomate, do Pomodoro, né? E pra mim funciona muito legal, porque é uma forma de você não procrastinar, né? E Você não consegue Então o negócio é isso, 50 e descansa 10. cronometrado, estudo e descanso. Você levanta, vai na cozinha, É. toma água, no banheiro, brinca com o cachorro. Sim. Nada de celular. Sim. Isso serve pra tudo, né? E Se aí você quiser render, Olha aí, a dica é boa, hein? qualquer coisa que Felipe, quiser o render. método Pomodoro. Vou fazer nos livros, nos devocional que tem que ficar escrevendo aí. Vou fazer esse método aí. É Vamos ver se bom, dá certo. pastor, vai dar certo. Rapaz, e aí? Tem outras ferramentas, assim, que também pra mim E funcionam. aí, então, eram 5 horas, 4 a 5 horas diárias. Sim. Além do período da manhã, que você voltava Sim. da escola. Às ou do vezes mais, cursinho. às vezes menos. Você chegou a porque fazer cursinho ou não? Eu fiz um cursinho com o Beto de Matemática, Física e Química. Cursinho integral eu não fiz, eu fiz só de exatas. E foi muito bom também, porque na escola geralmente exatas é um pouco mais fraco, né? Mano. E então tinha dias que ia um pouco mais, outros um pouco menos, né? Porque às vezes tinha aula tarde na escola. Mas em média umas 5 horas. Certo. 5 horas e pouco. E o mais engraçado é que, tipo assim, não são dias. Nossa, hoje eu estudei muito e isso fez toda a diferença. Não. Você pode brilhar em vários dias, mas se você não tiver a constância, A constância, tudo. professor, não adianta nada. A constância é a mãe da excelência. Como é que chama? A questão que eu falo sempre, essa do diário, gente. Ai, qual que é o nome? Daqui a pouco vem, que fugiu aqui, mas essa questão de você. A rotina. Isso. A rotina, eu falo, tem bênção na rotina. O pessoal sabe que tem que fugir da rotina. O que fugir da rotina? Não. A rotina é tua amiga. Sim. Né? A rotina, inclusive, para quem é ansioso, eu me considero um pouco ansioso. A rotina é o melhor remédio para quem é ansioso. Que você não tem surpresa. Você não sabe, o que vai acontecer daqui a pouco. Não. Você tem tudo programado. Biologicamente, inclusive, você treina, eu treino. Inclusive, essa rotina, o teu corpo ele assimila essa Sim. rotina. E ela corresponde com ela também, Sim, não é assim? Sim, com certeza. O corpo pede, né? Depois que eu criei o hábito de treinar, o corpo acaba pedindo. Porque às vezes você está tão cansado, tão estressado do estudo, que equilibra com o treino, né? Você vai lá e descarrega. Hoje, para mim, é fundamental. Treino 6 vezes por semana. E não negocio. Tem que sair super tarde do hospital. Vamos à noite. Porque para mim é fundamental, sabe? Tá. Aí você então passou, entrou na faculdade, está aí cursando a medicina. Inclusive, em qual ano que você escreveu um artigo que foi publicado, inclusive, foi na Inglaterra que foi publicado? Foi. Teve, na verdade, Que ano que você estava? Eu estava no segundo ano, comecei, porque lá no Salesiano tem um programa de iniciação científica, né? E no primeiro ano eu falei, putz, acho que seria da hora fazer isso, pro currículo é muito bom. Aí eu fiquei pensando, né? Primeiro ano. A gente entra no primeiro ano e não sabe nem o que é cabeça, ombro, joelho e pé direito. O que vai saber de pesquisa, né? Aí eu fiquei matutando e falei, cara, como que eu posso aprender isso e desenvolver? E eu colei num professor. E essa é uma dica muito boa para quem tá fazendo qualquer curso na área da saúde. Cara, cola num professor bom, um professor que desenvolve pesquisa, que você vai aprender muito. E tem muito professor que quer ensinar, né, cara? Tem muito. Tem muito professor que tá lá como segundo plano, cara é médio, tá lá. Mas tem muito professor que é por vocação, ele ama fazer isso. Sim. E quando ele tem um pupilo, um cara que tá perto, né?
E ele tem prazer em compartilhar. Isso é muito legal. Esses artigos vieram, inclusive, numa situação dessa. Tinha um amigo meu fazendo com esse professor, tentando começar um artigo, mas depois que ele viu que ele não ia conseguir pegar a bolsa de estudos, ele falou, cara, eu vou largar a mão, não quero mais saber. E aí, nisso, eu vi uma oportunidade. Eu falei, não, professor, se pegar a bolsa, se não pegar, vamos fazer esse artigo. E eu colei nele e, graças a Deus, rendeu 5 artigos, todos com publicação internacional. Foram 3 na 5? Inglaterra, Rapaz. 3 na Inglaterra, 1 na Suíça e 1 nos Estados Unidos. Meu Deus, olha revistas, assim, revistas muito boas. Porque tem revistas e revistas, né? Aham. Mas todas foram muito boas e o que eu aprendi com ele, Dr. José Cândido, ele é patologista. Um dos mais influentes aqui da região, se não do estado. Cara, o que ele me ensinou, pastor, é pra vida, sabe? Que legal. Cara. Eu saí do zero pra, tipo, saber fazer um artigo e publicar em revista completamente confiante, sabe? E sobre o que você fez? Mais ou menos, a Sim. grosso modo, assim, a gente que é leigo. Foi na parte de patologia sobre nódulos tireoidianos. A gente analisou todos os nódulos possíveis da tireoide, uns benignos, outros malignos, e fez umas estatísticas em cima, bem legal. Deu pra estudar bastante coisa, desenvolver. Que show. Parabéns. Foi muito bom. Já pensou, rapaz? 6º ano já com 5 publicações internacionais no currículo. Isso conta Uau. demais pro currículo. É. Por isso que eu corri bem atrás, sabe? E principalmente agora, nessa fase de residência. Sim. Vai começar, né? Sim. Lá para outubro começam as provas. Medicina são 6 anos. 6 Depois anos. mais 2 de residência, é isso? Na verdade, varia, pastor. São 6 anos fixos, né? E as residências variam, né? Tipo, Ok. tem residências de 3 anos, tem outras de 6. Varia entre 3 a 6 anos. Tá, entendi. Então vamos lá. Então você está no último ano agora, se formou no final desse ano. Sim. Dia 8 de dezembro. 8 de dezembro. Tá acabando, cara. Uau. E quando que o aluno de medicina ele começa a se preocupar ou pensar sobre a especialização dele? Uhum. A partir de que momento? Ou logo do início, o pessoal já entra já sabendo, eu quero isso, vou... É. Como é que funciona essa parte aí? Tem uns emocionados que no primeiro semestre já... Não, eu quero ser neurocirurgião, nasci pra isso. Eu nunca romantizei, pastor. Sempre fui pé no chão. Falei, cara, eu vou conhecendo cada uma e vou decidir com o tempo. Uhum. Geralmente as pessoas decidem no internato, que começa no 5º ano, né? São os 2 últimos anos que é hospital o dia inteiro. Aí você tem contato com tudo e acaba vendo o que você gosta. Certo. E aí no ano passado, que foi meu 5º ano, eu decidi que eu queria cirurgia. Apaixonei, pastor. É. É um negócio sem explicação. Mão firme, fi. Opa! Tem que ter mão firme, né? Rapaz, quando você tá ali no campo cirúrgico, é uma concentração, é um foco que nada que tá acontecendo em volta importa mais. Uau. Só aquilo ali. E aí você quer resolver aquele problema e ajudar o paciente. É um negócio, pastor, que é viciante. E olha que interessante. Olha que interessante. Porque eu vou te contar uma coisa, rapaz. Tem hora que a gente começa a ver essa turma, o jeito que ela se prepara. Eu vou cair na mão desse médico amanhã? É nada. Eu vou no tiozinho da farmácia lá, que ele me ajuda. Mas aí você pega um menino que lá com 14 anos tinha um foco. Aí ele começou a se preparar. Tá pegando a visão aí? Você que quer... Ninguém tropeça no sucesso. Aí ele vai se preparar para passar no vestibular. Ele já faz um esquema de estudo. Mergulha no Pomodoro. E não é na macarronada da avó. É um método de estudo, né? E aí ele manda essa rotina para dentro. Durante os 6 anos de medicina, você está nesse método porque, meu amigo, entrar uma coisa, sair a outra, Sim, né? É muito mais difícil. Sair, Então você tem que continuar com essa rotina de estudo. E aí você se depara então com algo onde você diz, eu me apaixonei pelo foco. A cirurgia, ela me atrai, ou seja, é algo que ele já vem exercendo desde que adolescente. Realmente. Se fosse vida louca, vamos lá do jeito que vai, né?
não iria se apaixonar. Não ia, porque exige o quê? Hiperfoco. Aham. Né? Então, olha como que as coisas... Deus ele vai nos preparando. É o que eu falo do processo. Por isso que eu sou apaixonado pelo processo. Então, quando você olha lá atrás, você me conta a história, nem sei se você chegou a refletir sobre isso, o porquê, mas o do pouquinho que você me fala, olha o link. Sim, Né? faz total sentido. Total. Falou, cara, estou ali concentrado. Eu conheci um cirurgião quando eu estava fazendo missiologia no Mato Grosso do Sul. Uhum. Me fugiu o nome dele agora. Ele era de Ribeirão Preto, ele era um cirurgião. E ele tinha uma fazenda, nós fazíamos o curso missionário ali no quilômetro 210, chamava Instituto Missionário Shekinah. Vizinho da gente, a fazenda 3M, 30 mil cabeças de gado. E eu fazia evangelismo na fazenda desse camarada, desse cirurgião. Era um senhor. E até para compartilhar minha experiência já aqui de medicina. Eu já fui médico, já, pelo menos por uma tarde. E aí, esse camarada se apaixonou por mim. Ele era um senhorzão e tal. E meu sobrenome do meio é Carrasco. Ele só me chamava de Carrasco. Carrasco, cara. Então, eu chegava a fazer evangelismo com a peãozada, que tinha uma fazenda de gado. Então, ele vinha uma vez por mês, cada 20 dias. Então, meu evangelismo lá era domingo. E ele estava lá com a esposa e tal. E como ele era médico, então a peãozada das fazendas vizinhas ia lá para fazer a consulta. Rapaz, um dia, que quando chegava a minha equipe lá, ele já me arrastava para dentro da casa dele. Não, fica aqui comigo, almoça comigo e tal. E aquele carinho, aquela amizade. E aí já fila de mulherada, de gente para fazer atendimento. Ele falou, não, o pessoal tá aí para você atender, eu vou tal. Eu falei, não, fica aqui. Bom, para mim eu só ia ficar junto. Daqui a pouco a mulher entra. Aí ele falou assim, ó, tô aqui, tá aqui o doutor Marcelo também com a gente. Eu falei, nossa senhora, não brinca comigo não. E aí eu gelei, cara. Vou falar o quê? Vou desmentir o cara na frente da mulher? Aí eu mandei aquela cara de jogador de pôquer, fiquei quieto. Aí a mulher contou, minhas dores, é isso e aquilo e tal, papapá. Você acredita que ele olha pra mim? E aí, doutor? O que a gente... Nossa. O que você falou, pastor, nessa situação? Rapaz, eu lembro que eu falei assim, você fuma, né? Ela falou, eu fumo. Então para de fumar, tá vendo? Exatamente, doutor. Como é que você quer ficar boa? Essa tosse, tem que parar de fumar. Eu falei, rapaz, a hora que a mulher saiu, eu val. E ele falava o seguinte, falou assim, ó, cirurgião é um cabra difícil. Tem 2 tipos de gente que se não tomar cuidado, né? Tem uns que acham e outros que têm certeza, que é Deus. O primeiro é piloto de avião e o segundo é cirurgião. Né? Então, por isso que eu lembrei dessa história toda aí. E eu acho que por conta desse hiperfoco e dessa disciplina tão importante que é exigida, obviamente, quando você logra êxito em algo de grande complexidade, isso obviamente gera uma satisfação, um contentamento. E aí como é que você aplica, Fê, a tua fé, a dependência de Deus, com algo que exige excelência, dedicação e precisão, concentração? Então, como é que você vai lidar? Como é que você já tem lidado? O que você tem ouvido, né? Essa questão, tem muito médico que fica arrogante, né? Sim. Tem médico que às vezes a pessoa recebe um diagnóstico ali de cura, ela fala, graças a Deus. Aí o médico, já aconteceu, mas fala assim, agora você vai falar, agradecer a Deus? Eu que cuidei de você, te curei, você vai agradecer. Não, a gente já ouviu história assim. Sim. Como é que é para você esse lance da fé com toda essa complexidade, já que você está escolhendo a cirurgia? Pastor, Cara, em cada etapa de todo esse processo, eu vi muito Deus. Eu vi muito o Espírito Santo guiando. Tem coisa que não tem explicação, assim, tipo... Quando você tá caminhando com Jesus, começa uma abrição de porta. Eita. Que não tem explicação. Você pode até chegar em vários lugares, na força do seu braço, só que tem um limite isso. Com Jesus, eu vi isso na pele. Começa uma abrição de porta
que não tem explicação. As coisas que eu vivi já na medicina foram coisas assim que, tipo, é algo muito fora da curva de acontecer, sabe? Não é tão comum. Ai, por conta desses artigos, já apresentei trabalho em congresso que eu fui com tudo pago. Congresso Nacional lá em Foz do Iguaçu. Umas coisas assim que nenhuma faculdade isso acontece, sabe? Então eu vi muito a mão de Deus e também, tipo, já passei por altos e baixos na faculdade e vi que nos momentos mais altos e nos momentos mais baixos ele estava lá. Glória a Deus. E hoje o que eu quero para mim, para minha carreira, para minha família, eu enxergo que não tem como não ser na dependência total do Espírito Santo. Amém. Porque até agora foi sempre com ele. Uhum. Foi sempre na dependência dessa abrição de porta, dessa capacitação, desse foco. Então, daqui para frente não tem mais volta, nem se eu quiser. Parabéns, glória a Deus. Isso é tão importante. Você entende esses propósitos que temos compartilhado, Sim. principalmente com a juventude, dos montes que Sim. precisam ser tomados. Eu vejo você sempre muito participativo, ativo nas coisas da igreja. Nunca... isso aqui é legal. Eu nunca vi você afastado, distante, colocando como desculpa, porque eu estou estudando. Uhum. Não, se tem a conferência, você está lá, você está participando dos projetos, isso é tão importante. E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, pastor, desde pequenininho. Tirou 10 na prova de literatura lá na escola. Eu tinha 10 anos. Dá honra e glória para o Senhor Jesus. Amém, é isso. Tudo que você fizer, dá honra e glória para Deus. A glória não é sua. Você se esforçou, você se empenhou, mas a glória não é sua. Isso minha mãe sempre bateu. Glória, isso é conselho de ouro. É conselho de ouro. Que eu vejo, hoje, tipo, que eu já sou um adulto, consigo enxergar mais as coisas que antes eu não enxergava, eu vejo o quanto isso é poderoso. E eu quero levar isso pro resto da vida. Uau, que bênção. E dentro da cirurgia, você como cirurgião, tem alguma área também onde se especializa mais? Sim. Ou como é que funciona isso? Que eu já Sim. não sei. A cirurgia e a clínica médica são as duas residências que mais abrem um leque para você escolher depois uma subespecialidade, né? Então, na clínica, uns vão para cardio, outros endócrino. Na cirurgia, da mesma forma. Tem várias. Cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia urológica, vascular, torácica. Acho que tem mais de 20. E isso daí eu ainda não bati o martelo, quero conhecer mais, da mesma forma que eu conheci, né? Hoje é meio geral. O que aparece, você é levado para acompanhar. Sim, sim. Hoje, lá na Santa Casa, que é onde a gente faz o estágio, né? Tudo que chega lá, de todas as especialidades, meio que a gente acompanha. Aí depois, quando eu estiver na residência, eu vou ficar mais direcionado para um lado, né? Tá. E a residência, como é que está o seu planejamento? Então, pastor... Quais são as possibilidades? Eu montei uma lista com 16 lugares de residência. Claro que eu não vou prestar todos esses, né? Mas para já ir eliminando e vendo onde eu quero prestar. Aí eu tenho algumas ideias já, não bati o martelo de nenhuma ainda. Eu estou na fase de conversar com residentes desses lugares para conhecer o serviço. Essa é uma dica muito legal também. Porque às vezes você cai lá de paraquedas, não sabe, os chefes não estão nem aí, caiu de paraquedas, a residência é ruim, só tem nome. E é um momento importante também, poxa, crucial. Você vai definir, né, meu? Crucial. Porque onde você faz residência é meio que onde você vai depois tocar a vida, né, construir carreira, a maior parte da carreira. Então eu tô nessa fase de decidir ainda onde eu vou prestar, mas já tenho algumas ideias, algumas cidades que eu gosto muito. Campinas, Sorocaba, Maringá, Londrina, tem grandes residências. Eu não gosto muito de São Paulo, da vida de São Paulo, então eu quero fugir de lá. Mas já tem algumas ideias de umas cidades que têm residências muito boas. Todas elas aí tem grandes amigos lá. Inclusive, Maringá tem um primo lá que é urologista, já conhecido na cidade, na região lá, Dr. Tony. Bacana. E qual foi a experiência que mais te marcou dentro da cirurgia, nesse tempo de faculdade? Pastor, aqui Araçatuba é uma região que abrange todo um distrito, né, que chega gente de todas as cidades em volta e
A região é bem grande, acho que chega a 1 milhão de pessoas. Tudo que Araçatuba atende, por ter um serviço mais complexo de atenção à saúde, né? Então, tudo que o senhor imaginar, chega lá. E a cirurgia é muito boa porque os residentes e a equipe lá são fenomenais. Eles são super abertos e eu peguei muita amizade com eles. Então, eu tô sempre com eles lá, entrando em todas as cirurgias e vendo dos casos mais simples aos mais complexos. Inclusive, eles já deixaram até eu fazer algumas coisas mais simples, por conta própria, eles do lado, mas eu já pude pegar na mão na massa sozinho. E já vi as coisas mais bizarras, assim, tiro, facada, cirurgias de tumores desse tamanho, transplantes de múltiplos órgãos, coisas assim impressionantes que você fica fascinado, né? E é algo viciante mesmo. Como é que é chegar porque o cirurgião, ele não participa do primeiro atendimento ali, do plantão, vamos dizer assim. O cara Sim. chegou baleado, esfaqueado, então você não está ali nessa chegada onde aqueles médicos fazem o atendimento primeiro. Você só é acionado depois. Sim. É assim que funciona? Sim. Você tem os plantonistas, né, que são médicos gerais, assim, clínicos gerais, que vão designando para cada área da medicina, né? Então, chegou um baleado. O plantonista clínico geral, ele acolhe, faz o que tem que fazer ali de imediato e depois designa para um cirurgião. Então, esse é o fluxo. Aquela adrenalina primeira ali, do cara chegar e tal, essa não é contigo, não é o seu. Tô falando no caso do cirurgião. Sim. Não, então, quando ele chega, ele já chega normalmente sedado. A hora que você chega, ele já tá sedado. Não necessariamente. Às vezes chega um paciente todo encacado. É mesmo? Instável, que se ele não operar, ele morre. Então, tinha uma situação... então tem esse lance também, que não dá para preparar, tem que chegar junto já. Sim. E aí tem todo um protocolo para esses... Às vezes até não dá tempo tem que ser ali no atendimento primeiro. Ali. Alguma medida mais drástica tem que ser ali. Não dá nem tempo de subir no elevador, né? É doideira, é pauleira. Esse lance do cara que tá sufocando, o lance da traqueia aí, conta isso. Isso aí realmente salva a vida. Em que caso, por exemplo, o camarada não consegue respirar, né? Faz o furinho aqui e tal. Conta pra mim, eu sempre tive essa curiosidade. Esse é o negócio mais heróico. É lenda. É o heróico de filme, né? Isso daí realmente a gente faz, porque se, por exemplo, a via aérea do paciente está obstruída, você tem que entubar ele. Mas às vezes você está no meio da rua e não tem como entubar. Então aí você tem outras maneiras de acessar essa via aérea para ele conseguir respirar. Uma delas é a cricotireoidectomia, que você faz um corte numa cartilagem que tem aqui um pouquinho acima da traqueia, e aí a pessoa consegue respirar. Aí em filme a gente vê, né? Pega a caneta, enfia, enfia a caneta, o paciente volta. É uma medida mais heróica, assim, que aparece mais em filme, né? Mas acontece, tipo... Sim. Quem é alérgico a picada de abelha, esse tipo de coisa assim... Ou quando engole alguma coisa e fica entalado. Mas aí não dá para saber se entalou aqui embaixo ou aqui, aí é complicado. Cada caso é um caso, pastor. Picada de abelha, geralmente... A gente não faz isso, faz uma injeção de adrenalina, porque... mas vamos supor, nesse socorro de rua, assim, fechou. Ele fecha onde incha, que ele não consegue respirar. É mais superior mesmo. É mais superior. Aí funcionaria aqui. Aí funcionaria, sim. Entendi. Mas geralmente responde bem a adrenalina. Cada caso é um caso, né? É doideira. Que loucura, né, meu amigo? Vida de plantão é vida louca. E tem uns caras que têm vocação pra isso, né? Ele gosta dessa adrenalina. Do pico de adrenalina. O cara vive disso. Impressionante, rapaz. Eu acho que sim. É legal, é interessante, mas não pra viver pra sempre fazendo isso, sabe? De fortes emoções todo dia, plantão noturno, essas coisas, já não me interessa tanto. Eu gosto da parte cirúrgica, mas eu gostaria também de ter uma rotina mais... Tem gente que tem de carreira isso daí. Sim, medicina de emergência. Ele não quer fazer outra coisa, ele curte isso daí. Curte. Já pensou? Uau. Bacana, né, gente? Olha aí, 23 anos, doutor. E essa tua especialização em cirurgia, quantos anos?
A parte da cirurgia geral, que é o que tem que ter para depois fazer uma sub, são 3 anos. Uau. E aí mais de 2 a 3 anos se você for fazer uma subespecialidade, né? Cirurgia Essa você plástica, ainda não tem ideia. essa eu não tenho ideia. Mas vai mais ainda uns 5 anos para terminar a residência. Aí às vezes você quer fazer mais Mas alguma o bacana da outra. residência é que você já ganha. Ganha bem pouquinho. Hoje tá de 3.500 a 4 mil reais a bolsa da residência. Só que você consegue dar uns plantões por fora, Ah, então. você consegue. Sim, Consegue se manter, pelo menos. sim. Entendi. Mas o que a gente mais vê na medicina hoje é gente que tem pressa, imediatista. Sai da faculdade, vislumbra com a vida de plantão, aprende a ganhar dinheiro e comprar tudo que quer na hora que quer e depois não consegue entrar na residência, porque a residência tem que ter paciência. Uhum. É algo que você não vai sair ganhando muito dinheiro, né? E tem o lance do... que é uma prova também, né? Sim, exige Você preparação. tem que se preparar. O cara que, por exemplo, vive de plantão, que é a maioria das pessoas que saem para trabalhar já direto, o cara vive de plantão. Esse cara não tem cabeça para estudar se ele não tiver um cronograma muito bem delimitado, uma rotina muito bem delimitada de estudo, né? E não entra. Se você não estudar e se organizar, não entra, porque se no vestibular já é difícil, que são temas mais amplos que a gente aprende desde pequeno na escola, na medicina o que a prova de residência tem cobrado hoje em dia é algo muito complexo. É no detalhe da vírgula. Rapaz. E a preparação eu vejo que é bem diferente do vestibular. Eu percebi que eles abriram bem o leque para a abertura de mais faculdades. Sim. Mas eles meio que estão fazendo o que a OAB fez. A OAB há uns bons anos transformou o que antes era muito fácil, a prova da ordem, hoje também é quase um concurso. Sim. E parece-me que a medicina foi isso aí, teve uma expansão, né, uma abertura de muitas faculdades, aí uma forma de você garantir talvez essa qualidade está na residência, aí onde estão apertando, é isso? Exatamente isso. Esse é o movimento, pastor. E tem especialistas ainda que falam que daqui a uns anos vai ter tipo uma OAB para medicina. Com esse monte de abertura de faculdade, principalmente, sabe? Porque não tem cabimento, né? É muita gente. Porque para cada FEBORG que tem um planejamento de estudo e tal, tem uma consciência, rapaz, que tem uma galera que não, vida louca, não tá nem aí. Mas os vida louca que às vezes vão estar lá no plantão e cuidando do teu pai e da tua mãe, Você tá né? de brincadeira. Então... Eu não vou nem falar o que eu penso aqui, porque depois vai chocar, vai pra internet. Mas... É muita responsabilidade. Não é, rapaz? É muita. Não é possível, pessoal. A pessoa que abraça um plantão, ela tem que estar disposta a passar uma dipirona, a colocar um marca-passo, se for preciso, sabe? Marca-passo provisório. São procedimentos do simples ao mais complexo. E tem gente que não sabe nem o que é, sabe? E vai abraçando. É muita responsabilidade. Rapaz, eu conheço um caso, pra você ter ideia. Não vou falar aqui, né? Mas essa pessoa se formou em enfermagem padrão. Então não é auxiliar de enfermagem, é para ser enfermeiro-chefe. Então se formou em Marília. Aí aí ele foi trabalhar num hospital da PUC, em Campinas. Aí foi fazer um atendimento ali, olhou e foi aplicar insulina no paciente diabético. Então ele olhou lá, pegou a seringa, mandou, a hora que ele foi mandar no paciente, o enfermeiro auxiliar que estava na porta viu, gritou. Não. Exatamente. Ou seja, a seringa de insulina, isso aqui, né? Mais fina que isso. Mais fina que isso. Ele estava usando a seringa normal, dessas de 3, 5 ml. Jesus amado. E ele ia matar o paciente ali. Você sabe, né? Uma dose de 1 ml de insulina mata, poxa. Sim. Com certeza. Ele ia matar. Formado enfermeiro-chefe. É muita responsa. É muita. Ele falou, rapaz, mas como é que você não tem noção? Pai do céu. Eu tô falando um negócio
de insulina. Eu que não sou doutor, nunca estudei nada disso daí. É uma coisa básica, né? Então, mas pra você ver o nível da turma, então tem que ter pelo menos as provas realmente aí para poder manter o nível, Manter né? o nível, exatamente. Que legal, Fê. E tem uma turma boa da igreja, da moçada. Tem bastante Tem uma gente turma mesmo. aí que tá firme aí, né? Firme. Fazendo a faculdade também de medicina Sim, aqui. aqui, alguns fora também. Aham. Gente muito boa, que eu consigo acompanhar até de perto e vejo que são pessoas, assim, dedicadas, empenhadas. Tem uma leva boa chegando aí. Sim, uma A galera. faculdade aqui de Araçatuba é uma das melhores, né, Fê? Tá muito moderna. Você Pastor- falou até desse professor aí, que você é um dos Sim, melhores aí, relevante pra caramba. pastor, tem tudo para ser uma das melhores do estado, com certeza. Que legal. Porque a infraestrutura, o investimento foi algo milionário. Uhum. Então, realmente, tipo, tem tudo pra... É porque não dá pra falar que é a melhor ainda, porque eu sou a primeira turma, Aham. vai ter a primeira formação agora, né? Então é algo ainda meio recente, mas que a gente já vê que eles estão projetando em larga escala, assim, pra ser uma das melhores do estado, se não do Brasil. Aí, ó, você que... Eu fiquei, sabe, esse podcast roda, né? Então, teu filho quer passar em medicina, tua filha, manda para Araçatuba, passa aqui, entra em contato com a gente já cuida, já traz para a igreja, já dá aquela, né? Porque o pai fica preocupado, meu Deus, vai ficar longe, aqui tá em casa. Sim. Vem para a faculdade é boa, minha filha estuda lá também, ela faz administração lá na Salê, e a faculdade é boa, é top, e aí a gente já... O único perigo é dessa turma vir para cá estudar e se apaixona pela igreja, acaba casando por aqui, trabalhando aqui. E vive aqui pra E sempre. pessoal de odonto, tem um monte. É verdade, É né? ou não é? É verdade. O Rapaz, Nesp puxou muita gente pra cá, Um né? monte. Pessoal de odonto e também da faculdade veterinária vieram, passam, estudam e aí por causa da igreja ficam, acabam fazendo a vida aqui. Bênção demais. Muito bom. Meu lindo, quer deixar um último recadinho pra turma aí? Pra Sim. galera? Manda bala. Que eu queria falar, principalmente para os jovens, né, que dá para você fazer mais, cara. Não importa o lugar onde você tá, desde se for da escola, dentro da igreja, dentro da sua célula ou dentro da sua faculdade, dá sempre para você ir além. Existem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que vão sempre fazer o que está na média e aquelas que vão andar aquele papo de andar a milha extra, né? Andar mais uma milha. Então, cara, aonde você estiver, faz além. Não faça só o que estão mandando você fazer. Cola num professor, faça conexões, aprenda a se comunicar melhor, corre atrás, vai treinar, vai criar hábitos bons, dorme cedo. Tudo, tudo. Começa desde agora. Você vai virar um adulto e eu te garanto que esses hábitos, essas coisas vão fazer total diferença na sua vida. Não adianta achar que, principalmente para os adolescentes, né? Tipo, a vida é isso aí, essa rotina de escola que não tem quase rotina pro resto da vida. Não. Cara, começa desde cedo a criar hábitos que eu tenho certeza que o que você for semear, você vai colher. Cara, que show. O cara aprendeu com a mãe, com selo de ouro. Parabéns, meu lindo. Valeu, pastorzão. Esse último aqui já tá selado, tem que dar recorte. Só essa parte aqui. Valeu pelo podcast inteiro. É isso. Fê, parabéns. Muito orgulho, né? Valeu, pastor. De toda a sua trajetória. E já sei, por antecedência, por antecipação, muito orgulho daquilo que Deus ainda vai fazer na tua vida. Sim, por pastor. conta da sua dedicação, Amém. escolha, Amém, eu recebo. que você colha todos estes frutos das sementes que semeou. Em nome Amém. de Jesus. Meus lindos, um beijo no teu coração, mas faz o seguinte, antes de você desligar, assina aí o nosso canal, o sininho também da notificação, curte aí. O que mais, João? Né? Inscreva-se, eu falei, né? Assina, mas inscreva-se aí no canal e manda lá no grupo da turma. Fala, ó, o pastor voltou com o podcast, que a gente ficou aí, tinha um mês de férias e a gente tá na pegada. Fechou? Aguardem que tem ótimas entrevistas aí para as próximas semanas. Beijo, até a próxima. Falou, tchau, tchau.